Pessoal, tudo bom? Vocês já me conhecem, né? Sou Murilo, para quem não sabe, eu sou um dos coaches do JEP. E a gente está tentando iniciar um projeto diferente. A gente percebeu que muita gente tem dificuldade em comparecer à aula do sábado. E aí a gente vai tentar, a partir de agora, gravar para vocês a resolução das questões. Ou seja, trazer para vocês o conteúdo através do canal do YouTube, não necessariamente conteúdo presencial, certo? Vejam que esse primeiro vídeo, esse primeiro conjunto de vídeos é um piloto nosso. A gente está organizando pela primeira vez tudo isso. A ideia é testar essa gravação de várias formas para que vocês possam ver, para que vocês possam opinar e dar a gente o feedback de como fica melhor, certo? Então, o que eu vou fazer é dividir as questões de processo, que foram as questões 54 a 60 do último simulado, em diversos vídeos, gravados de formas diferentes, através da utilização de instrumentos diferentes, dentro, claro, de uma estrutura, não estrutura de estúdio, a gente não tem estrutura de estúdio, mas a gente está gravado da melhor forma, certo? Vocês estão vendo aqui, eu estou gravando num local comum, nas prateleiras. A ideia é que a gente, vendo qual é a melhor forma de gravar, a gente consiga melhorar o estilo da gravação, beleza? Então, isso vai ser disponibilizado para vocês. Provavelmente, a esta altura, já estarão todas aí no YouTube. Vocês vão ter o link dessas gravações. E aguardo o feedback de vocês, certo? É importante que vocês opinem, é importante que vocês assistam, é importante que vocês nos digam o que acharam. Joia? Então, vamos começar. Bom, pessoal, o nosso simulado é o nosso último simulado, simulado 9, na questão 54. Ele exigiu o seguinte: a respeito dos honorários advocatícios, é correto afirmar que... Bom, a banca, o examinador, nos colocou diante do artigo 85 do CPC. O artigo 85 é uma das principais novidades a respeito da parte geral do Código. Ele trata eminentemente dos honorários. Vejam que é um artigo longo. Eu indico a vocês que abram agora o código. Se for possível até, assistindo no seu computador, divida a tela. Deixe metade da tela com código, metade da tela com vídeo e tenha o seu caderno, suas anotações e o seu vademecum aberto do lado. Bom, o artigo 85 ele tem, além do caput, mais 19 parágrafos, certo? Todos debruçados sobre a temática dos honorários advocatícios. E essa questão 54, ela cobre exatamente o conhecimento a respeito de algumas das principais alterações sobre o regime dos honorários no novo Código de Processo Civil. Vamos lá para a letra A. Os honorários advocatícios não podem exceder 5% do valor da condenação nas causas em que a Fazenda Pública for parte. Isso está errado, pessoal. Isso está errado nos termos do parágrafo 3º do artigo 85. Vejam que, na leitura do parágrafo 3º, ele cria, nos seus 5 incisos, uma espécie de progressividade na condenação em honorários advocatícios da Fazenda Pública. Então, nas causas que a Fazenda Pública for parte ativa ou parte passiva, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos no inciso 1 a 4 do parágrafo 2º e nos seguintes percentuais. Os incisos 1 a 4 do parágrafo 2º são as regras gerais de fixação de honorários advocatícios, certo? É algo muito semelhante ao que existia no antigo artigo 20 do CPC de 73. O parágrafo 3º se refere aos honorários da Fazenda Pública, faz referência ao parágrafo 2º e diz que a faixa de fixação, ou seja, os percentuais, os valores, serão fixados com base no parágrafo 3º, os incisos 1 a 5, certo? Observem que nos incisos 1 a 5 do parágrafo 3º do artigo 85, o que você tem são faixas de honorário. E é interessante observar que o legislador se utilizou de uma técnica chamada de progressividade perfeita. O que é progressividade perfeita? É que ele vai passando os limites um a um. Então, vejamos. O inciso 1 diz mínimo de 10 e máximo de 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido até 200 salários mínimos. Então imaginem que a nossa condenação contra a Fazenda Pública, ela foi de 1.000 salários mínimos. O que o juiz vai fazer aqui é o seguinte: da faixa de 0 a 200, ele vai calcular um valor levando em conta os requisitos do parágrafo 2º para fixar esse percentual entre 10% e 20%. Só que a nossa condenação foi de 1.000 salários mínimos. Nesse caso, a gente vai ter que observar o inciso 2 do parágrafo 3º, que diz: mínimo de 8% e máximo de 10% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 até 2.000 salários mínimos. Nossa condenação foi de 1.000. Então, se adequa toda no inciso 2. Retirados aqueles 200 salários mínimos anteriores, que o juiz fixará de 10 a 20, agora, a partir do 201 até o 1.000 salário mínimo, a fixação se dará nos termos do inciso 2 do parágrafo 3º, ou seja, entre 8% e 10%. Se a condenação superasse 2.000 salários mínimos, a gente ia observar o inciso 3. O inciso 3, que tem um limite de 5%, mínimo e máximo de 8%. E assim sucessivamente. E por que é que essa progressividade é chamada de progressividade perfeita? Porque nós aplicamos percentuais diferentes em cada um dos níveis. Seria progressividade imperfeita se nós aplicássemos o percentual de acordo com o valor cheio. Ou seja, uma condenação acima de 2.000 salários mínimos, nós não aplicaríamos nem o inciso 1, nem o inciso 2. Aplicaríamos somente o inciso 3. Então, o percentual dos honorários seria calculado sobre o valor global e não sobre o valor das faixas. Aqui no artigo 85, parágrafo 3º, ele calcula sobre o valor das faixas. A progressividade é perfeita. Vai de faixa em faixa. Certo? Então, por isso, está errada a assertiva A, a letra A da questão 54. Bom, letra B. Os honorários fixados na sentença não podem ser cumulados com os honorários habitados na fase recursal. Falso. Pessoal, isso foi uma das grandes novidades do novo CPC. Ele consagra a possibilidade de honorários recursais, condenação em honorários recursais. Essa norma está prevista em 2 dispositivos. É o parágrafo 1º e o parágrafo 11 desse mesmo artigo 85, que expressamente regulam a possibilidade de condenação das partes em honorários recursais, que são cumulados com os honorários da primeira fase, da fase de conhecimento, da fase antes da sentença. Agora, lembrem-se, esses honorários eles não podem superar o limite máximo de 20% sobre o valor da condenação, que está no parágrafo 2º. Joia? Então, esses honorários vão ser cumulados durante a causa, até que atinjam um teto máximo de 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico. Ah, Murilo, mas se o juiz, desde logo, na sentença, condenar 20% de honorários, o que acontece? Nesse caso, os honorários recursais não poderão ser aumentados. Né? Você não pode superar essa faixa de 20% de honorários advocatícios. Errada também a letra B. Certo? Letra C. Não são devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseja a expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. Essa é a resposta, pessoal. Essa é a resposta correta. Esse texto ele está inscrito no parágrafo 7º do artigo 85, que é exatamente o texto que a banca nos apresentou na questão.
mas é preciso compreender a lógica. Por que é, então, que no cumprimento de sentença contra a fazenda pública não haverá condenação em honorários advocatícios? Se não houver impugnação, a questão é muito simples. A questão é que a fazenda pública ela não pode expedir precatório nas sentenças que condenem a obrigação de pagar a quantia certa se não houver provocação da parte. Vocês sabem que o regime constitucional dos precatórios, inscritos no artigo 100 da Constituição da República, regula as obrigações de pagar da fazenda pública. A fazenda pública não pode simplesmente chegar e oferecer os valores. Esses valores precisam ser inscritos na lei orçamentária. É preciso que haja previsão orçamentária dos valores que serão destinados ao pagamento das condenações judiciais em pecúnia. Por isso que, nesse caso, o regime de execução contra a fazenda pública é diferenciado. Quando você inicia o cumprimento de sentença, e lembre-se agora, existe cumprimento de sentença contra a fazenda pública, tá? Isso está lá na parte de cumprimento de sentença e também é uma das novidades do novo Código. Nessa hipótese, pessoal, como a fazenda pública não pode expedir o precatório sem ser provocada, é necessário que o autor, titular do direito de crédito, atestado em sentença, demande o pagamento em juízo. Ou seja, transitada em julgada a sentença que condena a fazenda pública ao pagamento de honorários advocatícios, ela não pode iniciar a esponte própria a execução. Honorários advocatícios e demais verbas pecuniárias, né, valores pecuniários, quero dizer. Veja, então, se a parte inicia o cumprimento de sentença, e a gente não tivesse aqui a previsão do parágrafo 7º, isso iria atrair a previsão do parágrafo 1º do artigo 85, que expressamente nos diz que incide honorários advocatícios no cumprimento de sentença. Mas veja, a condenação em honorários, ela respeita ao princípio da causalidade. É importante, é indispensável que a parte tenha dado causa à demanda. Normalmente, numa ação entre sujeitos privados, se você é condenado e não cumpre esponte própria a decisão judicial, é necessário que a parte contrária inicie o cumprimento de sentença. Então perceba, você, condenado que não cumpriu, você deu causa a uma nova demanda, a demanda executiva. Então, por isso, nos termos do parágrafo 1º do artigo 85, você será condenado ao pagamento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença. Quanto à condenação da fazenda pública, é diferente. Veja que a fazenda pública ela não poderia pagar desde logo, porque ela precisa emitir os precatórios. Mas, para que se autorize a emissão dos precatórios, é necessário que o autor favorecido demande o cumprimento de sentença. Nesse caso, percebam, como a administração pública, a fazenda pública, nada poderia fazer enquanto não houvesse a demanda executiva, ela não deu causa. A fazenda pública não deu causa ao cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença é uma exigência constitucional. É uma exigência constitucional decorrente do regime de precatórios. Então, nesse caso, como a fazenda pública não deu causa, ela não será condenada em honorários advocatícios. Agora, vejam a ressalva final do parágrafo 7º. Desde que não tenha sido impugnado o cumprimento de sentença. Segue exatamente a mesma lógica. Ora, se a fazenda pública, intimada para o cumprimento de sentença, queda-se inerte e já ordena a emissão do precatório, já aceita que o precatório seja emitido, significa que ela não pôs qualquer dificuldade, estava somente aguardando que a parte beneficiária iniciasse o cumprimento. Mas se, por outro lado,
A Fazenda Pública se vale da sua possibilidade de impugnar o cumprimento de sentença, significa que ela está se opondo à demanda executiva da parte beneficiada. Se ela está se opondo à demanda executiva, significa que há litígio, há discussão, há debate no processo a respeito da própria demanda executiva. O que a administração pública está dizendo, o que a Fazenda Pública está dizendo nesse caso é: olha, eu não devo. Esse cumprimento de sentença ele é ilegítimo, é ilegal. Há diversas causas aqui que não impedem o cumprimento dessa decisão. Nesse caso, é necessário que o magistrado julgue a sua impugnação. E dentro da demanda executiva do cumprimento de sentença, haverá a prática de diversos atos, haverá a contraposição de ideias, ou seja, os advogados terão que atuar. O advogado privado atuando na defesa do interesse do seu cliente, exequente, e o advogado público atuando na defesa do interesse da fazenda pública, do interesse do erário. Então, se há lide, se há discussão a respeito do cumprimento de sentença ou não, aquele que se sair perdedor, aquele que sair derrotado na demanda executiva, deu causa a ela. Ou seja, haverá sucumbência, será sucumbente. E em virtude do princípio da causalidade, haverá condenação em honorários advocatícios. Certo? Por isso que é muito importante a ressalva final do parágrafo 7. Não é sempre que no cumprimento de sentença contra a fazenda pública não haverá a condenação em honorários advocatícios. Isso se dá somente se a fazenda pública não apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. Certo? Bom, a última assertiva, a letra D, diz assim: não serão devidos honorários advocatícios no cumprimento provisório de sentença. Pessoal, mais uma vez eu tenho que remeter vocês à leitura do parágrafo 1º. O parágrafo 1º é expresso, ele é claro, e ele diz assim: são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos cumulativamente. Então, o parágrafo 1º ele deixa muito claro que há, sim, a incidência de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, inclusive no cumprimento provisório de sentença. Joia? Espero que tenha ficado claro para vocês. Se surgiu alguma dúvida, vocês comentam nos próprios comentários ao vídeo e a gente vai debatendo a respeito desses pontos. Beleza, pessoal? Vou encerrar agora essa primeira questão, tentar mudar a forma de gravação para que vocês vejam como é que fica melhor e debater a respeito da nossa segunda questão, questão 55 do simulado. Beleza? Tchau, tchau.